Wes Craven, diretor de filmes de sucesso como O Pânico e A Hora do Pesadelo, nem sempre esteve ligado ao cinema. Criado em uma família batista conservadora de Ohio, aprendeu desde cedo que filmes eram ferramentas do diabo. E seus pais só o deixaram assistir o primeiro filme quando ele já estava no colégio, e o primeiro filme que ele assistiu foi O Sol é para Todos, que aliás é um filmaço, né? E ele ficou encantado. Aquela experiência o mostrou que filmes não eram malignos, como ele havia sido ensinado na infância, e aquilo despertou o seu interesse pelo cinema. Ele já disse também que ele queria ser escritor e teve o apoio da sua mãe, que sempre o levava à biblioteca. Ele começou a trabalhar na Cleveland Public Library aos 14 anos, onde teve contato com as obras clássicas da literatura. Era um leitor ávido, o que deu a ele uma base sólida para criar narrativas. Depois ele participou de seminários de escrita, estudou muita poesia, conquistou um doutorado em filosofia, em escrita, o que lhe permitiu ser um professor e passar a ensinar. Após alguns anos lecionando e recebendo algumas rejeições literárias, ele percebeu que precisava mudar de ares. Comprou uma câmera de 16mm e começou a explorar o cinema. Os alunos de Craven incentivaram-no a filmar e ele criou uma espécie de missão impossível naquela época que acabou fazendo sucesso nas escolas. E apesar de conselhos para focar na carreira acadêmica, ele decidiu de fato mudar e ir para o cinema. Mudou-se para Nova York e conseguiu entrar em uma casa de pós-produção, o que foi a sua grande chance. Wes Craven aprendeu o básico do cinema com seu irmão Harry, que fazia documentários, e então a partir dali ele começou a fazer os seus filmes de baixo orçamento, começou a tentar mesmo. Recebendo as primeiras chances de escrever, dirigir, editar, e desde cedo ele acabou mesmo se fechando para o gênero do terror, e sem arrependimentos. Foi muito lucrativo para ele, e permitiu que ele dirigisse cerca de 20 a 25 filmes entre TV e cinema durante a vida. Ele dizia em entrevistas que se provar em Hollywood fazendo filmes de terror era um grande desafio, mas que ele gostava de ser desafiado. E ele dizia que para criar filmes de terror impactantes, tinha que explorar medos que a sociedade considerava proibidos. E assim, os filmes assustavam os adultos e atraíam adolescentes que estão ali naquela fase de transição da infância para a adolescência. Para Wes Craven, filmes de terror precisam lidar e aprender do que as pessoas têm medo hoje em dia, e no caso na época, né, no contexto de cada filme. Traduzir isso para a tela de forma que o filme explore esses medos sem se limitar ao gosto do público. Ele já explicou também certa vez que Pânico era mais um thriller centrado no mundo real, ao contrário de A Hora do Pesadelo, que é bem mais sobrenatural, né? Pânico não trata apenas de violência gratuita ou sustos. Ele queria fazer com que a gente assistisse Pânico para vivenciar o medo e enfrentar os nossos medos. Porque, segundo ele, as pessoas não buscam ficar assustadas. Elas já têm os medos reais da vida cotidiana. E é verdade, né? E ele diz que o cinema de terror funciona justamente para isso: evocar esses medos e resolvê-los ao longo da narrativa, criando tensão e entretenimento. E é por isso que filmes como Pânico funcionam tanto para crianças quanto para adultos, porque provocam, desafiam e ao mesmo tempo trazem uma experiência de resolução dentro do universo do filme. Wes Craven também já comentou que o medo dos jovens evoluem, cada vez mais ligados à mortalidade e à corrupção que envolve a vida adulta. O diretor também já disse que em certa vez, quando ele tinha 9 anos, ele viveu uma experiência que o marcou pro resto da vida. Viu um homem estranho com um gato na rua batendo na sua janela, lá no apartamento dele em Ohio. O homem olhou para ele, fixou o olhar e Wes Craven se escondeu
escondeu atrás da cama e ficou escondido até que achasse que o homem tinha ido embora, e o homem realmente saiu, mas aquilo nunca mais saiu da cabeça dele. Muitos anos depois, ele percebeu que possivelmente era apenas um bêbado se divertindo, mas dali saiu a inspiração para ele criar o Freddy Krueger, uma figura adulta que aterroriza crianças. E agora falando do filme mesmo, o Pânico, o título original do filme se chamaria Scary Movie, mas certo dia os irmãos Weinstein, então chefes da Miramax, mudaram de ideia de Scary Movie para Scream, após ouvir a música Scream de Michael Jackson, que estava estourada na época. Então, para aproveitar o hype, o título foi mudado. E a inspiração para o filme veio dos crimes que aconteceram em Gainesville em 1990, quando Danny Harold Holling matou 5 estudantes em poucos dias. Ele invadia os apartamentos à noite, atacava brutalmente as vítimas e deixava cenas de crimes chocantes, o que espalhou pânico pela universidade inteira. A imprensa logo o apelidou de O Estripador de Gainesville e o caso ficou marcado para sempre como um dos mais assustadores daquela época. Então Pânico sim é inspirado em fatos reais. E a trama do filme girava em torno de jovens obcecados por filmes de terror, e o roteiro veio do novato Kevin Williamson, e esse roteiro dizem que gerou uma verdadeira disputa por ele em Hollywood, até acabar nas mãos da Miramax. Wes Craven contou que ao ler as primeiras páginas, justamente aquela cena icônica inicial, era impossível de largar o roteiro. O diretor também já disse algumas vezes que ele sabia quando gostaria de um filme nos primeiros 10 minutos dele, e para ele, se o início não prende, o resto não funcionaria. Por isso, ele sempre reforçava a importância das primeiras páginas de um roteiro. E realmente o início de Pânico é inesquecível, aqueles 15 minutos iniciais com a Drew Barrymore no telefone, e é uma cena que referencia um momento clássico, né, do cinema, momento Janet Leigh, uma referência ao clássico Psicose. Então é um filme que tem bagagem cinematográfica por trás, né, Alfred Hitchcock, e então Wes Craven usou um pouco da fórmula de sucesso. Ele se inspirou, mas também alcançou o brilho próprio com Pânico. E essa presença intensa da Drew Barrymore logo no início, né, a sua chegada e a sua saída repentina, cria um suspense, mas meio que desorienta a gente que está assistindo, né? Deixa a gente sem saber o que esperar dali pra frente. A história do filme é simples, mas ela é bem criativa. Segue ali os jovens que crescem assistindo filmes de terror, e quando vários assassinatos começam na cidade, eles percebem que o assassino tem alguma relação com as regras dos filmes. Isso é muito inteligente, cara. É pra todo fã de filme de terror gostar. Transforma o medo e o terror em algo muito divertido pra gente que está assistindo, porque envolvem fãs de terror. É tipo uma metalinguagem mesmo. Pânico fez tanto sucesso que se tornou o segundo maior sucesso da Miramax na época, atrás apenas de Pulp Fiction. E eu acho que pegou justamente aquele público jovem que também, assim como os personagens do filme, estão naquela transição, né, de adolescência para juventude, mundo adulto, responsabilidades, tentando entender como a sociedade funciona e como eles próprios estão mudando fisicamente, emocionalmente, enquanto interagem com seus colegas e exploram novas experiências. Pânico também remete a outros filmes clássicos de slasher, como Halloween principalmente, né? E eu acho até que ele foi uma evolução nesse gênero do slasher, porque traz uma velocidade. O Ghostface é frenético, ele não anda lentamente, sabe? Ele corre atrás das vítimas. E ele é real, ele não é sobrenatural, porque o Michael Myers não é humano. Ninguém toma 6 tiros, cai, levanta sendo humano. É uma entidade do mal, né? Digamos assim. Agora, o Ghostface não, ele é real. Ele tem uma máscara simples e icônica.
E essa máscara dele icônica é inspirada diretamente na obra de arte chamada O Grito, de Edvard Munch. E assim como na obra de Munch, a máscara apresenta um rosto alongado, bochechas caídas e boca aberta, transparecendo um grito silencioso e transmitindo uma mensagem de medo e de terror. E é um dos melhores filmes de terror dos anos 90. Uma franquia que está aí até hoje com muitos méritos, porque normalmente franquias de terror decaem ao longo do tempo, mas Pânico tem boas continuações. Eu diria que tem as melhores continuações, e isso faz Pânico se diferenciar entre as franquias de terror slasher. Eu adoro Pânico. Quero saber também a sua opinião. O que você acha desse clássico Pânico, o primeirão de todos? Conta aí pra mim nos comentários. Deixe também o seu like, se inscreva no canal se for novo por aqui e até o próximo vídeo!